Paz e bem, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo da Legenda dos Três Companheiros. Então aqui é uma playlist, né? Então, se você por acaso cair aqui neste vídeo, saiba que tem uma sequência, né? Você, claro, pode aproveitar bastante agora deste vídeo, mas também você querendo fazer uma formação contínua, então você volta nos primeiros vídeos. Tá? Os vídeos estão numerados e fica bem mais tranquilo de você achar. E também está na playlist, então você entra na playlist, você vai ter todos os vídeos lá em sequência. Muito bem, hoje o texto é o número 45, sempre usando o texto do Centro Franciscano de Espiritualidade de São Paulo. Está na internet, basta você acessar, ir em Fontes Franciscanas, depois clicar em Biografias e vai estar a Legenda dos Três Companheiros. Aí você vai ter o texto. Vamos lá. Quando os ricos deste mundo iam visitá-los, recebiam-nos alegre e bondosamente, procurando tirá-los do mal e provocá-los à penitência. Pediam também com insistência para não serem enviados às terras de onde eram oriundos, a fim de fugirem à familiaridade e convivência com seus consanguíneos e observar a palavra profética. Tornei-me um estranho para meus irmãos e peregrino para os filhos de minha mãe. Muitos se alegravam na pobreza porque não cobiçavam riquezas, mas desprezavam tudo o que é transitório e objeto da cobiça dos amantes deste mundo, especialmente o dinheiro. Calcavam-no aos pés como poeira, e assim como haviam aprendido do santo, consideravam-no do mesmo valor e preço como se fosse esterco de asno. Regozijavam-se continuamente no Senhor, pois não tinham dentro de si, porque se contristar com alguma coisa. De fato, quanto mais separados do mundo, mais estavam unidos a Deus. Seguindo o caminho da cruz e as sendas da justiça, removiam os obstáculos do caminho estreito da penitência e os tropeços da observância evangélica, a fim de que se tornasse via plena e segura para os que viessem depois. Bom, esse é o texto. Se eu não me engano, a gente está no capítulo 11, né? Mas a gente está seguindo o número dos parágrafos, o número 45. Bom, aqui vamos perceber que desde o início, Francisco de Assis e seus companheiros não eram contra os ricos, né? Isso tem que ficar bem claro para a gente não achar que Francisco e seus companheiros, a espiritualidade cristã vai ficar provocando ou julgando os ricos. Vamos lembrar que em outra parte, né, Francisco dizia, não vamos julgar quem veste roupas finas e coloridas. Mas eles tinham a intenção, os frades tinham a intenção. Mesmo que estes ricos viessem até eles querendo ajudar, principalmente depois que a ordem foi crescendo, eles aproveitavam a oportunidade também para evangelizá-los, para que eles também fossem mais caridosos, que para eles também desapegarem das coisas do mundo e não ficarem aí ligados ou vamos dizer assim, num certo vício ao poder e ao dinheiro. Então os frades tentavam tirá-los dessa situação, né, de apego aos bens materiais e provocá-los à penitência. Eles pediram também insistência para não serem enviados. Isso que é interessante, né? Os frades pediam certamente a seus superiores, né, guardiões, ministros, que não fossem enviados às cidades ou territórios onde a família deles moravam. Por quê? Porque eles não queriam mais ter proximidade. Para lembrar do trecho, né, evangélico, tornei-me um estranho, aliás, com salmo, né, tornei-me um estranho para meus irmãos e peregrino aos filhos de minha mãe. Também a gente lembra de outro texto evangélico,
que vai dizer: quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Parece estranho, né? Parece, peraí, eu vou deixar de amar? Como que é? Vão deixar de ter apego. Vamos imaginar uma situação simples para que depois a gente vai aprofundando espiritualmente. Primeiro no sentido psicológico, né? Já imaginou um esposo, uma esposa extremamente ligada à mãe e, né, tá ali namorando, noivam e depois casam e ainda fica ligada à família de origem no sentido de apego? Não vai dar certo, vai dar muita briga, vai dar confusão, né? Não assume o matrimônio, né, para valer. Então, nesse sentido, mais agora um passo a mais, ou mais para o profundo de nós mesmos, vamos dizer assim, nós também temos os apegos, né, as imagens paternas, no sentido assim que às vezes nós deixamos pai e mãe, principalmente quem vai para o matrimônio ou quem vai para a vida religiosa, quem se torna frade ou irmã, deixa o pai e a mãe, mas se apegam, ou vamos dizer numa linguagem psicológica, eles projetam aquelas imagens no superior, na superiora, num confrade, numa co-irmã, ou às vezes dentro de uma comunidade, e quer ali manter essa relação que aprendeu lá no passado, né? Nesse nível psicológico. No nível espiritual, precisa de cura, né? Precisa, o que é curar? É assumir a própria caminhada e deixar as coisas do mundo passarem. Porque o que nos torna irmãos não é o sangue, né? Vamos àquela outra passagem que vai dizer, né? Eu não vim assim para trazer a paz, né? Jesus vai dizer. Eu vim até mesmo para colocar divisão dentro de uma família. Olha só que coisa, né? A gente parece que esquece desses detalhes, né? Por quê? Porque o que nos torna irmãos é ser filho do mesmo Pai. Aqueles que não reconhecem que são filhos do Filho de Deus acabam, né, preferindo as coisas do mundo, né, as relações de trocas afetivas, muito presente na concepção familiar humana. Então, por isso que os frades eles tinham essa radicalidade, né? É, amava os pais e as mães, os pais, né? Amava a mãe e o pai, claro, né? Só que amar não quer dizer dependência, né? Hoje, nossa cultura, a gente sabe que a adolescência vai até chega aos 30 anos ainda dando de adolescente, às vezes até 40 já, né? Eu já encontrei várias pessoas, às vezes até a gente, né, dá umas recaídas afetivas no sentido de voltar, né, fazer uma regressão afetiva e nos tornamos adolescentes. Então é deixar esse mundo de dependência para seguir Jesus Cristo. Quem não deixa o mundo de dependência não pode seguir a Jesus Cristo. Não é simplesmente uma questão moral, né? Não pode, não dá conta, né? Né? Às vezes pode estar até dentro de uma instituição religiosa, às vezes caminhando já há anos na igreja, mas ainda não fez essa entrega realmente a Jesus Cristo. Então os frades muito se alegravam na pobreza, porque não cobiçavam riquezas, mas desprezavam tudo o que é transitório e objeto da cobiça dos amantes deste mundo. Sempre lembrando, o franciscanismo não está desprezando o que é material, no sentido de matéria, né? Como se fosse a vida espiritual fosse só uma coisa angélica, né? Ou no sentido angélica, no sentido de fantasmagórico, melhor dizendo assim, porque senão o angélico a gente vai confundir, né? Fantasmagórico, que se não fosse da terra, né? Que não fosse deste mundo. Não é isto, não. O que eles não queriam viver é o apego. O apego, usar de todas as coisas no mundo, mas sem se apegar. E eles tinham, assim, principalmente uma repulsa ao dinheiro. Calcavam-no aos pés como poeira, e assim como havia aprendido do santo, São Francisco de Assis, consideravam-no do mesmo valor e preço como se fosse esterco de asno. Por que os frades tinham esse... Não queria, né, para lá, né? Vamos pensar aqui, naquele período da Idade Média, estamos aí no início do século XIII, né? Estamos aí com os primeiros companheiros de Francisco. Nesse caso aqui, a legenda, a gente já está aí depois quase na metade do século, né? Século XIII.
1240 aproximadamente. Então, o que tem nesse período aí? O crescimento do uso do dinheiro. O comércio começava a crescer, né? Começava a se desenvolver e muito se apegava ao dinheiro. E o dinheiro, o que é o dinheiro? Você olhar para uma moeda, vamos ser sinceros, né? Hoje ainda é mais complicado ainda. Deixa eu ver se eu tenho uma nota aqui. Algum dinheiro aqui. Acho que eu tenho. A gente cai numa loucura, né? Por exemplo, nós temos essa nota aqui. Uma nota de 5 reais, até brilhando a nota. Não vale nada, né? Não precisa nem pisar como esterco, porque já virou esterco. Essa nota de 5 reais. Gente, é papel, né? E a gente dá mais valor, muitos dão mais valor ao papel do que pessoas. O que nós estamos vivendo nesse período de pandemia aqui, né? Nós estamos gravando esse vídeo em julho de 2020, aqui no Centro-Oeste, em Brasília, está num crescimento muito grande. E não existe um combate muito acentuado. Por quê? Porque a economia precisa girar, né? Ou seja, precisa manter o mesmo sistema. E aí, esse papelzinho aqui vale mais, que é o ser humano. E naquele tempo, normalmente eram moedas, né? Misturadas com metais preciosos, semi-preciosos. Então, as pessoas começavam a colocar mais valor no dinheiro do que nas pessoas. Aí se apegava ao dinheiro. Então o dinheiro era esterco, né? Esterco. Para não dizer aqui outra palavra, né? Que a gente diz aí no dia a dia, né? Regozijavam-se continuamente no Senhor, pois não tinham dentro de si porque se contristar com alguma coisa, né? Não tinha nada dentro de si que os levava a contristar, porque estavam livres. Não apegado ao dinheiro, não apegado à família. O que podia trazer a tristeza a eles? Se já não estava mais apegado, né? Não tinha desejo de posse, não tinha as ligações afetivas de dependência. O que poderiam trazer tristeza a eles? Não é simplesmente uma indiferença ao dinheiro e aos familiares, mas tem o outro lado, que é o amor a Jesus Cristo, ao seguimento de Cristo. Então, estando neste amor, eles não ficam tristes. Não tem como ficar triste. Por isso diz que os frades eram muito alegres, né? Diz que achavam que eles eram doidos, né? Porque viviam sorrindo, né? Rindo. Então, as pessoas achavam que eles estavam doidos. A gente lembra lá do Atos Apóstolos, né? A vinda do Espírito Santo. De fato, quanto mais separados do mundo, mais estavam unidos a Deus. Vamos falar aqui dois mundos, né? Quanto mais separados do mundo, que mundo é esse que eles não queriam? E esse que eu acabei de falar, do dinheiro, da posse, né, dos apegos, eles não queriam este mundo. Então, qual mundo que eles queriam? A gente não pode confundir aqui não, né? Vamos lembrar do Evangelho de São João. Tem dois mundos também, o mundo do pecado, ou seja, fazer a vontade própria, e o mundo de Deus. O que é o mundo de Deus? Não é lá na estratosfera não, né? Nem o pós-vida não. É fazer a vontade de Deus. Então todos aqueles que fazem a vontade de Deus já aqui, eles estão vivendo em outro mundo, né? Jesus vai dizer, né, não rezo pelo mundo, né, mas rezo por aqueles que tive até agora e que não os deixarei sozinhos, né? Então, que estão na mesma caminhada, né, que estão na mesma caminhada de fazer a vontade de Deus. Seguindo o caminho da cruz e as sendas da justiça, removiam os obstáculos do caminho estreito da penitência e os tropeços da observância evangélica. Então eles tiraram todos esses obstáculos, a gente já disse acima, e qualquer tropeço do segmento evangélico, a fim de que se tornasse, né, esse segmento via plena e segura para os que viessem depois. Então vamos lembrar que a Legenda dos Três Companheiros, uma biografia, também quer apresentar esse modo de caminhar, de seguir Jesus Cristo ao modo de Francisco e dos primeiros companheiros.
Então é uma espécie também de alerta, é uma espécie de mensagem, né? Por isso que dá essa característica assim, mais na espiritualidade e na mística, né? Aqui não está tão importando com a história, mas está no sentido só história pela história, só contar fatos. Mas sim, tirar dos fatos uma espiritualidade, né? Esse é o objetivo. Né? Tirar mesmo a teologia, né? Como eles conversavam, falavam, andavam, viviam Deus, né? Então, isso é um pouco, né, desse número 45. Espero que tenha ajudado vocês aí nessa meditação, reflexão sobre a espiritualidade franciscana. Próximo vídeo, vamos dar continuidade ao texto da Legenda dos Três Companheiros. Paz e bem e até mais. Tchau, com Deus.